ok? Nunca, em todos os tempos, nessa geração, houve coisa como essa que estamos passando. É uma guerra onde os nossos principais adversários é invisível aos olhos nus. O que fazer? Como agir? Como viver nessa época tão complicada e tão difícil? O nosso Senhor Jesus, quando esteve por aqui, ele passou por momentos muito difíceis e ele sabia das coisas antes de acontecer. Imagina bem o sofrimento de Jesus, ele com seus discípulos, e sabia que um deles ia abandonar ele. E ainda mais ia acusar ele. E era um dos seus discípulos que estava ali com ele. E ele sabia. Quando ele falou que ia embora dessa terra, Pedro falou, mas de jeito nenhum. E Jesus falou para ele, olha, você vai me abandonar antes que os galos cantem. Jesus estava passando por uma fase muito difícil. E, mesmo assim, ele deixou escrito para nós, lá em João 14, e disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar um lugar. Olha que maravilha. Jesus, na hora que ele estava passando por uma fase difícil, ele estava preocupado já conosco, com nós hoje. Estamos bem longe daqueles dias. Jesus falou, vou preparar um lugar para vocês. Por que ele não veio ainda? Porque esse lugar não está preparado ainda. E também porque falta muitas pessoas para conhecer a palavra de Deus. Enquanto todos não conhecer e esse lugar não estiver preparado, Jesus não vai voltar. Quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Esse nosso grupo está ciente do caminho que nós devemos seguir. Como está a nossa esperança? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Quantos Tomés tem nos nossos dias de hoje? Como que não sabe o caminho? Apesar que Tomé estava ali junto com Jesus, vivendo junto com Jesus. Esse livro, a Bíblia, é o livro mais vendido em todo o mundo e mais lido. Tomé estava ali do ladinho de Jesus e não sabia, não tinha entendido ainda. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Vamos meditar um pouquinho nos nossos dias. Quantos intermediários tem entre Deus e os homens? Qual a posição que Jesus se encontra entre a humanidade e Deus? Jesus, ele é o único caminho. É o único que leva a Deus. Se você errar, pegar outra pessoa, como diz Pedro, Paulo, teve que rasgar a roupa, uma época que fala, olha, eu sou homem como vocês. E tem muita gente procurando, por intermédio entre Deus e o homem, procurando Paulo.
E nós sabemos que o único que liga o homem a Deus é Jesus. Lá em Mateus, capítulo 24, Jesus disse: Vede que vos tenho predito, eu vou voltar para buscar vocês. Mas como assim? Como Jesus vai vir? Como nós estamos esperando? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, as tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, o firmamento do céu será abalado. E você? E nós? Estamos preparados? Eu tenho um amigo que mora em São José do Rio Preto. Essa semana ele me mandou um videozinho. É assim, muito simples. Tinha um pregador e o pregador estava pregando. E de repente o pregador, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí o pregador falou, agora! Ele olhou assim, todo mundo saiu correndo, de repente estava só o pregador. Como que nós estamos? Estamos preparados? Que hora para ir para o céu? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Muito poder, muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Como que nós estamos? Como que está o nosso dia a dia? Como que Jesus vai vir? Então, o que nós temos que fazer? Estarmos preparados. Preparado como? Ligado. Lá em Colossenses diz assim, pensai nas coisas lá do alto. Ficar ligado nas coisas lá do alto. Porque aí você vai perceber a hora que Jesus vai vir. Disse assim, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de Jesus Cristo. Não adianta falar, eu não sabia, eu não conhecia, ou eu sabia, mas eu não sei que hora. Mais tarde, não sei que hora que ele vem. Não. Nós temos que estar sempre preparado, porque não sabemos a hora que o Senhor vem nos buscar. Nesses quase 2 anos, agora por último, quantos irmãos não já partiram? Aquele, lá em Apocalipse, disse assim, bem-aventurado aquele que desde já morre no Senhor, e as suas obras o acompanham. Olha que maravilha. Por isso que a importância de ficarmos juntos, preparados, esperando a volta de Cristo. Eu vou ler uma passagem para servir de meditação. Nesses dias tão conturbados, tão difícil, nós apoiamos na palavra de Deus, porque é a única que nos consola. A palavra de Deus é a única que nos consola e é a única que é a verdade. Nós vemos nessa dificuldade que o mundo inteiro está passando, as próprias nações, o nosso próprio país aqui, Brasil, os nossos dirigentes não se entendem. Por quê? Porque está longe da palavra de Deus. Se tivesse todos ligados na palavra de Deus, nós estaria completamente diferente.
E a palavra de Deus nos disse assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por parábola do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Palavra com Alessandro.